A solidão não é a ausência de companhia, mas a oportunidade de se encontrar a si mesmo. Esta citação de Carl Jung resume a essência do que muitos de nós sentimos, mas nem sempre compreendemos. Quando a solidão aperta, somos tomados por um sentimento de desconexão, de vazio. A mente começa a agitar, as emoções se tornam mais intensas e muitas vezes parece que algo está faltando, mesmo quando estamos rodeados por pessoas. Mas o que realmente está acontecendo nesses momentos? Solidão, à primeira vista, pode parecer uma inimiga. Ela nos empurra para fora da zona de conforto, forçando-nos a olhar para dentro. Mas Jung nos ensina que é justamente nesse espaço interno que a verdadeira magia acontece. A solidão, na verdade, é uma oportunidade preciosa para nos reconectarmos com aquilo que está além da superfície da vida cotidiana. E o que há nesse espaço interior? A resposta é simples: nós mesmos, em sua forma mais pura, longe das distrações externas. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a solidão não é um lugar de abandono ou desespero. Ela é, na verdade, um lugar de crescimento. Quando nos encontramos sozinhos, sem a presença constante de outras pessoas ou das distrações da vida, somos forçados a confrontar aspectos de nossa própria psique que frequentemente evitamos. Esses momentos podem ser desconfortáveis, mas também são essenciais para a nossa jornada de autoconhecimento. Já parou para pensar no quanto a solidão pode ser uma fonte de poder? Quando estamos sozinhos, estamos mais próximos de nossa essência, de nosso verdadeiro eu. Não há mais máscaras a se usar, nem expectativas externas a atender. O que emerge é uma conexão genuína com nós mesmos, uma oportunidade para ouvir o que nossa alma tem a dizer. É nesse silêncio que a alma trabalha, revelando partes de nós mesmos que estavam escondidas nas sombras. Agora, você já se perguntou por que a solidão muitas vezes nos causa desconforto? Pode ser porque ela nos força a olhar para dentro, e nem sempre estamos prontos para o que encontraremos. E é exatamente aí que a jornada começa. O enfrentamento daquilo que até então estava oculto. Quando você estiver sozinho e aquela sensação de desconforto começar a surgir, lembre-se, a alma está trabalhando. Ela está pedindo para que você se olhe, para que você se conheça em um nível mais profundo. Não fuja da solidão. Ela é a chave para o autoconhecimento. Um convite a se descobrir de forma autêntica e sem filtros. Sei que, no início, isso pode ser desafiador. Mas a cada momento que você se permite estar consigo mesmo, começa a se afastar das expectativas e pressões externas. É aí que começa o verdadeiro processo de transformação, quando a solidão deixa de ser um peso e se torna um espaço fértil para o crescimento interior. Esses momentos sozinhos, longe da correria do mundo, são uma oportunidade de ouro para se reconectar com sua verdadeira essência. Aproveite esse espaço. O que você encontra ali pode ser surpreendente, mas, acima de tudo, será profundamente revelador. Quando a solidão aperta, muitas vezes, o que vem à tona não são apenas os nossos pensamentos ou sentimentos, mas as partes de nós mesmos que evitamos. Essas partes, que chamamos de sombra na psicologia de Jung, são aspectos de nossa personalidade que rejeitamos ou desconhecemos. Talvez você já tenha sentido que, ao estar sozinho, emoções ou comportamentos inesperados começam a surgir. Medo, raiva, tristeza ou até mesmo uma sensação de inadequação. Esses sentimentos que muitas vezes nos incomodam são como mensageiros de algo que precisamos compreender. A sombra não é um lugar negativo, como muitos podem pensar. Pelo contrário, ela é um campo de potencial. Jung acreditava que, ao confrontarmos nossa sombra, podemos acessar uma fonte de poder interior. Isso acontece porque a sombra contém partes de nós mesmos que estão reprimidas ou negadas, mas que,
quando integradas, se tornam aliadas em nossa jornada de autoconhecimento. Imagine que, ao longo da vida, você foi moldado pelas expectativas da sociedade, da família e até mesmo de você mesmo. A todo momento, você tenta se adequar a esses moldes, escondendo aspectos de sua personalidade que não se encaixam nas normas externas. Esses aspectos não conformes acabam sendo empurrados para o inconsciente, onde ficam escondidos. Mas não desaparecem. A solidão, então, se torna um espaço onde essa sombra começa a se revelar. Não é à toa que, muitas vezes, quando nos sentimos sozinhos, o desconforto surge com mais intensidade. Afinal, ao estarmos isolados, não podemos mais esconder ou ignorar essas partes. Elas vêm à tona, pedindo para serem reconhecidas e integradas. Alpag, em vez de ver esses momentos de desconforto como algo ruim, pense neles como oportunidades. A sombra, quando compreendida, pode ser uma fonte de transformação. Jung falava sobre a importância de aceitar a sombra, de dar espaço para esses aspectos ocultos e, com isso, alcançar um maior grau de autenticidade. Você já parou para pensar nas emoções que surgem quando está sozinho? Elas podem ser o reflexo da sua sombra, pedindo para serem reconhecidas. E ao fazer isso, você não só traz à tona partes de si mesmo que estavam escondidas, mas também começa a se libertar das amarras do ego e das máscaras que usa no dia a dia. A solidão, então, deixa de ser um fardo e se transforma em um portal para a integração da sombra. Não tenha medo desses momentos de introspecção. Eles são um convite para se reconectar com sua verdade interior e, a partir daí, se tornar mais inteiro e mais autêntico. Agora que exploramos como a solidão pode trazer à tona aspectos da nossa sombra, é importante entender o que acontece quando permitimos que esses aspectos se integrem à nossa psique. É aqui que entra o conceito de individuação, um dos pilares da psicologia de Jung. A individuação é o processo de tornar-se quem você realmente é, de integrar todas as partes de sua personalidade, tanto as conscientes quanto as inconscientes, para alcançar um equilíbrio psíquico profundo e autêntico. Esse processo é muitas vezes incompreendido, pois a individuação não é algo que ocorre de uma vez, mas é uma jornada contínua. Cada momento de solidão é uma oportunidade de dar um passo mais próximo dessa integração. Quando estamos sozinhos, longe das influências externas, somos mais propensos a encontrar partes de nós mesmos que precisam ser acolhidas, compreendidas e aceitas. No entanto, é importante destacar que esse processo de individuação não é fácil. Ele exige coragem para olhar para dentro, para enfrentar nossas limitações e os aspectos da nossa personalidade que preferimos ignorar. Muitas vezes sentimos medo de nos confrontar com essas partes sombrias ou desconfortáveis, mas é somente através dessa coragem que conseguimos crescer. Jung descrevia a individuação como uma jornada de autodescoberta em que somos guiados pelo inconsciente. E como isso se relaciona com a solidão? A solidão é, sem dúvida, um terreno fértil para esse processo. Quando estamos sozinhos, somos mais receptivos ao inconsciente e o silêncio nos permite ouvir as mensagens que vêm de dentro, aquelas que, normalmente, são abafadas pelo barulho do mundo exterior. Ao integrar a sombra e dar espaço para esses aspectos internos, começamos a nos conectar com nosso verdadeiro eu. A individuação é, em essência, o caminho para nos tornarmos completos. E, embora esse processo possa ser desafiador e até solitário em certos momentos, ele é a chave para o crescimento e a autorrealização. Imagine que, a cada momento de solidão, você está dando um passo para dentro de si mesmo, desafiando-se a ir além das limitações impostas pela sociedade, pela família ou até por você mesmo. É como se cada pausa, cada momento de introspecção
fosse uma oportunidade de se conectar com sua própria essência, de se tornar mais inteiro. A individuação não é sobre buscar uma perfeição idealizada, mas sim sobre aceitar e integrar todas as partes de si, as boas e as desafiadoras. Quanto mais você se permite entrar em contato com essas partes durante os momentos de solidão, mais você se aproxima de sua verdadeira natureza. Agora pense, você tem se dado permissão para passar tempo sozinho consigo mesmo para refletir sobre quem você é sem as pressões externas? O processo de individuação não ocorre apenas em grandes momentos de reflexão, mas também nos pequenos instantes de solidão diária, quando você está sozinho com seus pensamentos e sentimentos. Estes são os momentos em que a alma começa a trabalhar e o verdadeiro crescimento começa a acontecer. Portanto, ao invés de temer a solidão, abrace-a como uma oportunidade. Cada vez que você se isola, seja fisicamente ou emocionalmente, está criando um espaço onde a individuação pode florescer. A solidão se transforma então de um espaço de desconforto para um campo fértil de crescimento interior. A solidão, quando compreendida, se torna uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Ela é a chave para a individuação e, por conseguinte, para a verdadeira liberdade interior. E, à medida que você se permite vivenciar esse processo, percebe que está não apenas vivendo sua vida, mas tornando-se quem você verdadeiramente é. Uma das ideias centrais no trabalho de Jung é a necessidade de integrar a sombra. Isso não significa superar a sombra ou eliminá-la, mas sim reconhecê-la, aceitá-la e aprender a viver com ela de forma consciente. Muitos de nós temos uma relação de negação com nossa sombra, evitando aquilo que nos incomoda ou que não podemos controlar. Mas a verdade é que, quando ignoramos a sombra, ela acaba ganhando mais poder sobre nós, muitas vezes nos influenciando de maneiras que nem percebemos. Ao olharmos para a nossa sombra, durante os momentos de solidão, somos convidados a fazer as pazes com ela. A solidão, nesse sentido, oferece uma oportunidade única de dar espaço para essas partes de nós mesmos que foram reprimidas ou ignoradas. Não se trata de um processo fácil ou rápido, mas de um caminho de acolhimento e cura. Jung sugeria que, ao integrar a sombra, também encontramos uma fonte de energia criativa e transformadora. Quando aceitamos os aspectos mais sombrios de nossa personalidade, conseguimos usá-los de maneira construtiva. A raiva, por exemplo, pode ser transformada em motivação para a mudança, enquanto a tristeza pode ser a porta para uma profunda introspecção e compreensão de nós mesmos. Você já tentou, na solidão, se conectar com esses aspectos que você evita? Imagine por um momento como seria se você aceitasse completamente tudo o que faz parte de você, tanto o que considera bom quanto o que considera ruim. A chave aqui é não rejeitar esses aspectos, mas trazê-los para a consciência e, com isso, aprender a viver com eles de forma mais equilibrada. Portanto, quando a solidão apertar, ao invés de correr dela, faça uma pausa e observe o que ela traz à tona. Talvez você sinta um desconforto ao perceber aspectos de sua sombra, mas saiba que isso é um sinal de que você está no caminho certo. A sombra está ali para ser reconhecida e integrada, e é nesse processo que o verdadeiro crescimento pode ocorrer. Agora, com a introdução da sombra e a individuação, você percebe como a solidão é um terreno fértil para o autoconhecimento. Cada aspecto que surge durante a solidão é uma oportunidade para se conectar com a sua verdade interior e integrar partes da sua psique que antes estavam escondidas. Se você continuar nesse caminho, descobrirá que, longe de ser um fardo, a solidão se torna um presente, uma ferramenta poderosa para a transformação interior. À medida que nos aprofundamos no processo de individuação, um novo aspecto começa a emergir.
A solidão não é apenas um caminho para o autoconhecimento, mas também uma porta para a verdadeira liberdade interior. Quando você começa a se integrar, a reconhecer a sua sombra e a aceitar as várias partes de si mesmo, você também começa a se libertar das correntes externas que antes controlavam suas decisões, emoções e comportamentos. Jung acreditava que a maioria de nós vive uma vida limitada por padrões impostos por outros ou por nós mesmos. São os papéis que desempenhamos, as máscaras que usamos, a persona que mostramos ao mundo. Durante muito tempo, essas máscaras podem se tornar tão naturais que nem percebemos que estamos vivendo uma vida que não é totalmente nossa. A solidão, nesse contexto, surge como uma oportunidade para olhar além da persona e confrontar o que está por trás dela. Quando estamos sozinhos, sem as expectativas ou pressões externas, podemos finalmente nos perguntar: quem sou eu de verdade? Não o que a sociedade espera de mim ou o que a minha família deseja, mas o que eu realmente sou, sem filtros, sem personagens a desempenhar. É nesse espaço de introspecção que a alma começa a encontrar a liberdade que sempre procurou. Mas para que essa liberdade aconteça, é necessário um passo crucial: deixar para trás as amarras do ego e do medo. Muitas vezes, nosso maior inimigo não é a solidão em si, mas o medo do que ela pode nos revelar. Medo de enfrentarmos partes de nós mesmos que achamos impossíveis de mudar. Medo de aceitarmos que somos complexos, imperfeitos, e que isso, por si só, é o que nos torna humanos. Entretanto, ao abraçarmos a solidão como um espaço de cura e crescimento, começamos a perceber que a verdadeira liberdade não vem de estar livre de responsabilidades ou de ter controle sobre tudo ao nosso redor. Ela vem de aceitar quem somos de forma plena, com todas as nossas complexidades, sombras e luzes. A liberdade está em viver de acordo com nossa verdadeira essência, sem os constrangimentos das máscaras que, muitas vezes, usamos para agradar aos outros. Quando a solidão se torna um companheiro constante, ela nos ensina a sermos verdadeiros. Isso exige coragem, mas também é um passo essencial para nos libertarmos das expectativas e pressões do mundo exterior. A solidão, então, deixa de ser um espaço de medo e se torna um campo de força interior, onde o verdadeiro eu começa a emergir e a viver de maneira autêntica. E agora, ao refletir sobre isso, pergunte-se: o que em sua vida ainda está sendo guiado por medos ou expectativas externas? Quais são as máscaras que você ainda carrega e como a solidão pode ajudá-lo a soltá-las? Cada momento de solidão oferece uma chance de deixar para trás essas amarras e se reconectar com a liberdade que vem do autoconhecimento. O que torna o processo de autoconhecimento e individuação tão poderoso é que ele nunca é um destino final, mas sim uma jornada contínua. E como toda jornada, há momentos de descobertas profundas e momentos de desconforto. A solidão, quando vista como uma oportunidade, torna-se o catalisador para essa jornada de transformação, mas também requer paciência e compaixão consigo mesmo. Não existe um ponto de chegada, mas sim uma caminhada constante em direção à integração do que somos. À medida que avançamos, somos lembrados de que a alma está sempre trabalhando. Cada vez que você enfrenta a solidão e a encara com um coração aberto, você dá um passo em direção ao seu verdadeiro eu. Não é algo que se resolve de uma vez, mas uma jornada que se desdobra ao longo do tempo, com altos e baixos, descobertas e desafios. Jung dizia que a individuação é o processo pelo qual um ser humano se torna aquilo que ele foi destinado a ser. E isso, por si só, é um lembrete poderoso. A jornada não é sobre ser perfeito ou alcançar uma versão idealizada de si mesmo. Trata-se de ser autêntico e de aceitar as várias partes de si,
com suas falhas, suas sombras, mas também com seus talentos e potências. A solidão, em última análise, nos convida a aceitar nossa humanidade de forma plena. Ela não é algo a ser temido, mas um espaço de crescimento, reflexão e transformação. Cada vez que você se encontra sozinho, tem a oportunidade de se reconectar consigo mesmo e dar mais um passo em direção à sua verdadeira natureza. Esse caminho de autoconhecimento, alimentado pela solidão, nunca é linear. Existem momentos de dúvida, de medo e até de dor. Mas é justamente nesses momentos que a alma trabalha mais intensamente, revelando novas camadas de nossa psique. É quando nos permitimos sentir a dor e o desconforto que a verdadeira cura pode acontecer. Então, ao seguir em frente, lembre-se, a solidão nunca está sozinha. Ela está sempre acompanhada de uma infinita possibilidade de crescimento. Ao abraçá-la, você se permite seguir o caminho da individuação, tornando-se uma versão mais autêntica e realizada de si mesmo. Agora, ao olhar para a sua própria vida, pergunte-se: como posso começar a ver a solidão não como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de crescimento? Como posso usar esse espaço para me conectar mais profundamente comigo mesmo e continuar minha jornada de transformação? A resposta está dentro de você, e a jornada começa quando você se dá permissão para começar a caminhar. A jornada que percorremos até agora nos mostrou que a solidão, longe de ser um peso, é uma poderosa aliada no processo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Quando nos permitimos estar sozinhos, sem as distrações do mundo exterior, somos convidados a nos conectar com nossa verdadeira essência. É nesse silêncio que a alma começa a trabalhar, revelando camadas mais profundas de nós mesmos que, até então, estavam ocultas ou ignoradas. Lembre-se de que, ao integrar a sombra, ao abraçar os aspectos de nossa psique que preferimos evitar, estamos realmente nos aproximando de quem somos de verdade. A individuação, esse processo contínuo e muitas vezes desafiador, é o caminho para nos tornarmos mais autênticos, mais completos, mais inteiros. E é através da solidão que temos o espaço necessário para essa integração. A solidão não é o fim da jornada, mas o seu início. Cada momento de introspecção, cada vez que você se encontra sozinho com seus pensamentos e sentimentos, é uma oportunidade de crescimento. Não estamos buscando uma versão idealizada de nós mesmos, mas sim a aceitação plena de quem somos, com todas as nossas luzes e sombras. O processo de individuação é um caminho que exige coragem, paciência e compaixão. Não há respostas rápidas, nem soluções fáceis, mas há uma recompensa imensa ao longo do caminho. A liberdade de viver de acordo com a nossa verdade interior. Quando nos permitimos sentir a solidão e aprender com ela, abrimos espaço para a verdadeira transformação. Agora, gostaria de convidá-lo a refletir sobre sua própria jornada. Como você tem se relacionado com a solidão em sua vida? Ela tem sido um espaço de desconforto ou você tem a encarado como uma oportunidade para crescer e se conectar com o que está dentro de você? A chave, como vimos, é abraçar esses momentos de introspecção com curiosidade, paciência e aceitação. A solidão, quando compreendida e integrada, se transforma em uma força poderosa. Não tenha medo dela. Ela é o terreno onde sua alma está trabalhando. Ela está ali para guiá-lo, para ajudá-lo a se tornar mais inteiro, mais autêntico, mais você. Agora pense, o que você pode fazer, a partir deste momento, para ver a solidão de uma maneira diferente? Como você pode usar esse espaço interno para se conhecer melhor e se transformar? A jornada não termina aqui, ela apenas começa. Eu convido você a se permitir viver esses momentos de solidão com um novo olhar,
sabendo que cada passo nesse caminho é uma oportunidade de crescimento. E, à medida que você abraça esses momentos, lembre-se, a alma está trabalhando e ela está guiando você para algo profundo e transformador.